Bom, pessoal, para variar um pouquinho, desse mês eu trouxe um artigo para a gente, que é esse artigo aqui, que foi publicado em 2023, como eu faço avaliação ecocardiográfica no recém-nascido prematuro. Isso é um público que a gente não vai ter, obviamente, na escola, né, porque a gente não tem como trazer esses prematuros, mas que é muito natural que a gente, enquanto ecocardiografista, ao longo da vida, vá trabalhar em algum serviço que tenha recém-nascidos prematuros. Então, eu trouxe uma parte desse artigo, eu vou mandar o artigo na íntegra depois lá no grupo. Ele fala sobre a avaliação de HP e depois ele fala sobre a avaliação do canal arterial, que é o grande calo desses bebês, né, prematurinhos. E aí eu trouxe para a gente desmembrar um pouco esse artigo, exatamente da parte do canal arterial. Então, eles começam no artigo situando um pouco sobre o canal no prematuro, falando que é uma cardiopatia bastante comum, principalmente naqueles bebês, né, prematuros mais extremos, de mais baixo peso, que são aqueles com menos de 26 semanas e de 1 quilo. E aí o que eles deixam muito claro, a gente já sabe, e que o shunt esquerda-direita, ele existe, mas ele vai piorar após a queda da resistência pulmonar, levando esses bebês a duas situações. O primeiro é o hiperfluxo, que leva nesses bebês a edema e hemorragia pulmonar e a própria displasia broncopulmonar, que às vezes atrapalha que só esses bebês de irem para casa, ficam lá dependentes de O2, e a hipoperfusão sistêmica por roubo de fluxo, que o nosso maior aperreio são as enterocolites e as lesões renais. E não é incomum, gente, pelo contrário, grande parte dos bebezinhos que a gente avalia ali com seus 600, 700 gramas, eles estão, assim, eles evoluem para enterocolite necrosante facilmente. Uma outra coisa que eles reforçam é que os bebês que fazem uso de surfactante, eles podem ter sintomas mais precoces, exatamente porque o surfactante, ele leva a uma queda da resistência pulmonar. E, obviamente, ao cair a resistência pulmonar, a gente tem piora do hiperfluxo da hipoperfusão sistêmica. Reforçando a avaliação anatômica, as janelas que a gente vê, então tem o eixo curto, ali do ladinho do ramo esquerdo, tem no parasternal esquerdo alto, que é aquele, pessoal, que a gente coloca o índex para 3 horas, sobe uma janela, um espaço intercostal, que é o corte do canal, que a gente também consegue ver o canal arterial. E no supra, eixo longo, lembra que quando a gente vê o arco que vê uma bolinha, é o ramo direito, mas se a gente angula um pouco para a esquerda, a gente abre, né, o vaso compridinho, que é o ramo esquerdo, e ali a gente consegue ver a aorta, o ramo esquerdo e o canal arterial, fazendo a comunicação. Lembrando que o canal arterial tem a mesma origem embriológica da APE. Ele traz essa imagem demonstrando a imagem do parasternal alto, que é o corte do canal, ramo direito, ramo esquerdo e lateral o canal arterial. Se vocês observarem, aqui já dá para ver um pedaço da aorta, e aqui está o canal, fazendo a comunicação, a OTP ou a O lateral da APE. E o que é que a gente precisa? Ele sempre reforça que é muito importante a gente fazer, obviamente, a avaliação mais completa, mas que a parte, em termos de medida, a gente sempre deve preferir o bidimensional, porque a cor ela tende a aumentar, a superestimar, e dar preferência, pessoal, a medir aqui, no coto pulmonar. É claro que se a janela permite, você vai colocar os dois cotos, então, canal arterial patente, medindo X milímetros em coto aórtico, Y milímetros em coto pulmonar, mas se você só puder, se você só tiver a oportunidade de uma janela, que você coloque o ponto mais estreitinho próximo ao ramo esquerdo. O canal arterial ele pode ser meio afunilado, então, quando esse biquinho do funil é mais perto da APE, é ali que a gente vai medir, é sempre no menor diâmetro. Independente da faixa etária, o que ele diz é que, habitualmente, canais arteriais menores ou iguais que 1,5 milímetro, a gente tem, habitualmente, uma repercussão clínica mais discreta. Repercussão clínica, tá, pessoal? Não estou falando necessariamente da repercussão ecocardiográfica. A gente, mesmo com canais pequenos, às vezes pega atro-esquerdos imensos, relação atro-esquerdo à aorta aumentados. Então, menor do que 1,5 tem pouca repercussão. De 1,5 a 3 tem moderada e acima de 3 tem importante repercussão. Gente, isso é um dado que o artigo trouxe. Mas, na prática, se a gente tem um bebê de 1 quilo
Um canal arterial pode acreditar de 2, 2,5, a repercussão não é moderada não, gente, a repercussão ela é valendo. É aquele raio-x absurdamente molhado. São bebês que a gente não consegue tirar da ventilação, que o pessoal da ANEL tenta progredir dieta e a dieta não passa por hipoperfusão abdominal, evoluem para as enterocolites da vida. Então, 3 milímetros, minha gente, é repercussão assim, absurda. São canais que a gente não consegue nem ganhar muito tempo. E aí ele traz uma classificação, que é a classificação de Krishenko, mas ele fala no artigo, apesar de ser um artigo de eco, ele diz assim: se for possível a classificação morfológica de angiografia, vai ajudar aqueles pacientes que vão para a oclusão percutânea. Então, ele traz essas possibilidades em grupo A, que é o cônico, B, que é janela, curto e largo, C, que é tubular, D, que é sacular, E alongado, e o F, que é aquele bem tortuoso, comum nos prematuros e comum nas crianças com atresia pulmonar, que tem condições de ir para o CAT para fechar. Eles sugerem que a gente, né, tente fazer essa avaliação pela angiografia, dando a classificação de Krishenko, que é essa daqui. Então, esse tipo A é o que ele chama de cônico. Se a gente observar, ele faz realmente uma estrutura mais afilada aqui. O B são canais curtinhos. O C são estruturas mais tubulares, mais alongadas. O tipo D, ele chama de sacular. Ele vem estreito, faz uma dilatação sacular e ele estreita novamente na pulmonar, né? O tipo E é aquele canal mais alongado e que tende a estreitar na topografia próxima pulmonar, e o tipo F não tem a imagem, mas ele é bem tortuoso. É um canal que a gente tem dificuldade de ver no eco em uma janela só. São os canais não comuns, não só no prematuro, mas também nos pacientes com cardiopatias canais dependentes, como, por exemplo, a estenose pulmonar crítica e a atresia pulmonar. E aí, quando a gente pensa no Doppler do canal, ele diz o seguinte: a gente deve esperar que o Doppler seja da esquerda para a direita, da aorta para a pulmonar. Então, é aquele paciente que, quando eu abro o eixo curto ou o corte do canal, eu vou passar o Doppler contínuo e o meu fluxo vai estar para cima da linha de base, se aproximando. Então, vai estar em vermelho no 2D e acima da linha de base no Doppler. Esse é o padrão esperado. É o fluxo da esquerda para a direita. Quando a gente tem um fluxo bidirecional, ele sugere uma HP moderada, e quando o fluxo é exclusivamente direita e esquerda, a gente pode ter duas possibilidades. As HPs graves, como aquela hipertensão pulmonar persistente, por exemplo, ou cardiopatias canal dependente, uma interrupção do arco aórtico, por exemplo, a gente vai ter um shunt exclusivo da direita para a esquerda, porque a descendente ela é nutrida pelo canal arterial. Então, em termos de padrão de Doppler, o padrão esperado é esquerda-direita, podendo ser bi nas HPs moderadas ou direita-esquerda nos casos mais graves. E aí, eu achei isso daqui bem interessante, que foi o único lugar que eu tinha visto essa informação que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Bom, a gente está acostumado a colocar o Doppler contínuo no canal arterial, e para avaliar a PSAP, a gente pega o gradiente. Vamos fazer de conta que o gradiente deu, sei lá, 90. E a gente vai subtrair a pressão sistólica para achar a pressão da artéria pulmonar. É aquela diferença de pressão. Isso a gente faz de rotina, minha gente. Naqueles canais com shunt esquerda-direita. Mas essa informação aqui, quando a gente tem o fluxo da direita para a esquerda, essa aqui para mim foi realmente uma novidade. Ele diz que quando o fluxo é da direita para a esquerda, peraí que eu preciso ajustar aqui uma seta. Seta que saiu do lugar errado. Tá aparecendo a apresentação? Não. Não? Então vamos voltar aqui. Voltou? Agora sim, voltou. Tá. E aí, essa informação aqui, gente, quando o fluxo é da direita para a esquerda, eu nunca tinha visto essa informação em outro lugar. Eu achei legal e trouxe um exemplinho para vocês no próximo slide.
Ao invés da gente subtrair a pressão sistólica, a gente vai somar a pressão sistólica. E quando o fluxo é bidirecional, ele diz que o fluxo da direita para a esquerda, aquele que é para baixo da linha de base, o ideal é que ele ocupe em torno de 30% do ciclo cardíaco. Ou seja, que a maior parte do fluxo ainda seja da esquerda para a direita. E aqui eu trouxe só um exemplo, minha gente. Eu estimei aqui uma pressão de um bebê, uma pressão sistólica de 60. E aí eu peguei esse Doppler aqui de canal, e ele tem uma velocidade aqui em torno de 3,2, que deu aqui, ó, 41. Para eu achar a PSAP, eu vou fazer 60 menos 41. Eu subtraí. E aí vai dar ali uma pressão sistólica pulmonar em torno de 20. Vamos arredondar. Esse aqui, gente, a seta era para estar aqui embaixo, tá? Eu ajustei e ela voltou a subir. Já naqueles casos que tem o shunt direita e esquerda, eu não tenho nenhum eco aqui no meu computador que seja exclusivo direita e esquerda. Então, eu trouxe esse, que é bi. A gente não deve fazer essa informação no shunt bi, é no direita e esquerda. Mas eu trouxe para mostrar para vocês. Direita e esquerda é esse aqui, ó, para baixo da linha de base. Velocidade perto ali de 1,3. E aí, quando a gente aplica a equação de Bernoulli, 4 vezes a velocidade ao quadrado deu aqui em torno de 9. Então, a pressão pulmonar vai ser a pressão sistólica mais o gradiente de pico do TP para a aorta, seria em torno de 69, ou seja, ele é um shunt direita e esquerda porque a pressão pulmonar, ela superou a pressão sistólica. Então, recapitulando, nos shunts esquerda-direita, eu pego o gradiente de pico e para achar a pressão pulmonar, eu vou subtrair. Gradiente de pico aqui foi 41, se a pressão do bebê é 60, 60 menos 41, 19. Se o shunt é direita e esquerda, gente, eu não tinha essa imagem, eu peguei essa daqui só para ilustrar. Se o shunt é direita e esquerda, a gente vai pegar o gradiente para baixo da linha de base, ele é direita e esquerda, e esse gradiente eu vou somar com a pressão do bebê. Então, eu iria para uma pressão pulmonar estimada em 69. Ainda em Doppler no canal, ele diz o seguinte: os grandes canais arteriais são pulsáteis e a diástole tem uma velocidade muito baixa, tá bom? Então, se eu tenho uma curva muito ampla, um pico muito alto e uma diástole muito baixa, esses canais arteriais são canais arteriais grandes, curvas pulsáteis com a velocidade diastólica ali abaixo de 1,5, e a própria velocidade sistólica não é tão alta assim. Os canais moderados, eles são restritivos, mas a velocidade, ela já é um pouco maior. A diastólica, ela geralmente fica entre 1 e 2, e a velocidade máxima entre 1,5 e 2,5. Então, se a gente volta para esse exemplo aqui, ó, a velocidade máxima foi em torno de 3, e a velocidade diastólica foi perto de 1,5. Canais restritivos, o fluxo é contínuo, com a velocidade diastólica maior do que 2, e a velocidade sistólica acima de 2,5. É mais ou menos, gente, esse caso aqui, tá? Então, eu tenho uma alta velocidade na sístole, na diástole foi um pouco inferior ali a 2, mas é geralmente esse padrão que a gente encontra. Então, quanto maior, vou voltar um slide, o delta entre a sístole e a diástole, quanto maior a diferença entre a sístole e a diástole, mais repercussão, maior é o canal arterial. Quando a gente tem uma diferença entre sístole e diástole pequena, são canais com sinais de restrição. Esse canal aqui, a diferença nem é muito ampla, nem é uma diferença muito pequena. Eu diria que esse canal, possivelmente, ele tem uma repercussão ali mais para moderada. Então, sempre avaliar, gente, a morfologia do Doppler. Se esse Doppler tem característica de pulsátil, praticamente retornando à linha de base, ou se ele é aquele padrão mais monótono, com uma diferença pequena entre sístole e diástole. E aqui, uma tabelinha com todas essas informações.
Se o canal é pequeno, a gente tem velocidades. Quanto maior a velocidade diastólica, menor o canal, né? Se a curva for contínua e alta, a repercussão tende a ser discreta. Pulsátil moderada e pulsátil bem ampla, com a diástole indo lá para baixo, abaixo de 1,5, são canais com muita repercussão hemodinâmica. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, veja que esse exemplo A, tudo isso é do artigo, ele é um canal com shunt bidirecional. O exemplo B, ele é um canal com shunt direita-esquerda. O canal C, veja como a diferença da sístole e da diástole ela é pequena. É um padrão monótono. Esse canal arterial da imagem C, ele tem um padrão restritivo. Ele é um canal pequeno que não vai nos trazer repercussão hemodinâmica. E olha as velocidades. A velocidade na sístole foi 5,8 e a velocidade em diástole foi 3,5. Então, essa imagem C é um canal arterial pequeno, com pouca repercussão hemodinâmica, um padrão já de restrição. Já a imagem D, veja como ele é pulsátil, a velocidade vai lá em cima na sístole, e na diástole ele vai para uma velocidade muito baixa. Então, isso é característica de um canal amplo, com repercussão hemodinâmica. Esse bebê do D tem alto risco de fazer enterocolite. Esse bebê do C possivelmente vai para casa, às vezes até com esse canalzinho. Morre com ele e não morre dele. E aí tem algumas outras coisas que ele traz como parâmetro de repercussão, que a gente comenta isso também, às vezes, nas aulas práticas, como, por exemplo, Doppler da aorta abdominal. O Doppler da aorta abdominal, gente, ele deve ser pulsátil, faz aquela ondinha reversa e ponto final. Se eu tenho reforço diastólico, eu penso em coarctação, obstruções na aorta. Mas se eu tenho fluxo reverso, ou seja, eu tenho o pico e no sentido contrário, né? Eu tenho ali fluxo na diástole, fluxo reverso, isso é roubo sistêmico. Que situações da cardiologia pediátrica a gente vê esse padrão de fluxo reverso na aorta abdominal? Grandes canais arteriais, circulação colateral, shunt sistêmico pulmonar, o Blalock hiperfuncionante, insuficiências aórticas moderadas a importante. Mas nesse bebê prematuro com canal, se eu tenho um fluxo reverso que ocupa mais de 50%, a gente tem que pensar que esse QPQS ele é pelo menos 1,6. Claro, gente, ninguém descreve isso. A gente descreve a presença de fluxo reverso em Doppler de aorta abdominal. Uma outra coisa que eles falam é lá na artéria pulmonar esquerda. A gente vai colocar o pulsado na origem da APE. E a gente vai pegar no pulsado a velocidade, tanto a da sístole quanto a da diástole. E se na sístole a gente tem velocidades maiores do que 0,42, ou na diástole maior do que 0,2, mais uma vez, é um parâmetro de repercussão hemodinâmica. Uma outra coisa que a gente também faz, que pode lançar mão, não é pensando em avaliação diastólica, mas quando a relação EA mitral for maior do que 1,5, nos canais grandes, isso também fala a favor de muita repercussão hemodinâmica. Apesar de que ela traz isso no artigo, mas a gente vê muito esse padrão EA mitral maior do que 1,5. Pelo contrário, eu acho que na maioria dos exames a gente vê. Porque como o ventrículo ele é muito complacente, na hora da diástole, esse átrio praticamente se esvazia, gente. Sobra muito pouco para contração atrial. Então, habitualmente, a EA já é maior do que 1,5. Mas o artigo traz essa informação para a gente. E aqui está um Doppler pulsado na origem da APE. Então, veja que um Doppler pulsado na origem da APE, se a gente pega um gradiente de pico maior do que 0,42 ou 42, né, metros por segundo, centímetros por segundo. Ou se a gente pega uma velocidade diastólica final maior do que 0,2, também é um indicativo de que esse paciente tem repercussão.
Essa imagem é do artigo, se vocês observarem, aqui tem uma linha pegando a velocidade diastólica final, e a velocidade diastólica final deste bebê é 31,5 centímetros por segundo. Então, velocidades sistólicas maiores do que 42 e diastólicas maiores do que 20 centímetros por segundo, a gente também pensa em repercussão hemodinâmica. Aqui a relação, né, a onda EA maior do que 1,5, ele também fala que os canais grandes fazem isso. E aqui um Doppler pulsado na aorta abdominal, mostrando que ele é pulsado, de boa amplitude, sem reforço diastólico, mas veja que ele faz aqui, ó, para baixo da linha de base, um fluxo reverso. Esse fluxo reverso, se ele for maior do que 50% do Doppler, né, pulsátil ali da aorta, também fala a favor de canais com QPQS maior do que 1,6, ou seja, com repercussão hemodinâmica. Tem uma outra coisa, gente, que eles não falam no artigo, mas eu queria lembrar vocês, que é o Doppler da mesentérica. A mesentérica, ela sai ali da aorta e a gente consegue pegar ela tanto no eixo, ali no subcostal, onde a gente define os citos, quanto quando a gente abre a aorta, aqui mais para cima. O padrão normal da mesentérica já é com reforço diastólico. Quanto menos reforço diastólico, ou se ela chegar num ponto de estar pulsátil, nestes bebês prematuros, a gente também precisa descrever que há sinais de hipoperfusão abdominal, quando a mesentérica perde o padrão normal dela, que é um padrão com reforço. E aqui eu trouxe para a gente recapitular que todo mundo está acostumado a fazer o QPQS com o fluxo pulmonar em cima e o fluxo sistêmico embaixo. Afinal de contas, o nome é QP, fluxo pulmonar, sobre QS. Mas eu queria lembrar vocês que o QPQS do canal arterial, ele é um pouco diferente da gente calcular. Eu continuo chamando de QPQS, eu continuo utilizando o valor dele, que ele der, mas na hora de calcular, eu vou inverter a minha fórmula, e eu vou mostrar através dessas imagens, que está em alguma aula que eu já dei para vocês, por que que a gente calcula diferente. Então, vamos lá, vamos partir do princípio. Chegaram 3 cruzes de sangue no átrio direito, 3 cruzes de sangue no átrio esquerdo. Cada uma dessas 3 cruzes passam para os seus respectivos ventrículos e para os seus respectivos vasos. Porém, se a gente tem o canal arterial, ele é um shunt extracardíaco, ele vai levar fluxo da aorta para a artéria pulmonar. E eu tinha 3 cruzes de sangue no VE, eu passo agora a ter 2 cruzes na aorta, porque uma cruz foi roubada aqui para o lado direito, e o VD, que jogou 3 cruzes aqui para dentro da artéria pulmonar, ganhou mais uma. No próximo ciclo cardíaco, gente, quem são as cavidades que vão sofrer pelo fluxo do canal arterial? É o átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo ele vai receber o fluxo da artéria pulmonar. O fluxo vai para o pulmão, hematose, e volta para o átrio esquerdo um fluxo aumentado, que por sua vez passa para o VE um fluxo aumentado, que por sua vez a via de saída do VE é quem vai estar com sobrecarga volumétrica. Então, quando a gente vai calcular o QPQS, gente, cuidado com o QPQS do canal arterial. Ele tem a particularidade de ser calculado invertido. O que é que eu sugiro para vocês que usam, por exemplo, o laudo do Diagnes, ou quando a gente faz lá na escola? Para você calcular no Diagnes, lembra que tem os espaços? VTI via de saída do VD, VTI via de saída do VE. Diâmetro via de saída do VD, diâmetro via de saída do VE. Invertam as informações. O diâmetro que você pegou lá pertinho da válvula pulmonar, use ele como via de saída do VE. O diâmetro que você pegou lá pertinho da aorta, a via de saída da aorta, do VE, use como via de saída do VD. Então, invertam. Quando aparecer o resultado, você anota, coloca lá no texto, então, canal arterial com repercussão, QPQS 1,5, 1,6, mas depois apaga, gente. A gente não pode deixar essa informação errada, tá bom? Depois vocês colocam as coisas no lugar e, habitualmente, eu omito a via de saída do ventrículo direito, omito, que é para ele não calcular um QPQS, que senão vai dar um QPQS reduzido.
E aí, gente, no artigo, existe a proposta, um grupo de Iowa que propôs um score ecocardiográfico, que ele avalia a repercussão e ele nos diz, esse score nos diz, a partir de que momento, se eu tenho ou não indicação de tratar esse canal arterial. Lembrem, gente, que esses bebês, eles já têm por si só injúria renal, então tem que ter todo um cuidado com o uso de anti-inflamatório, é sangramento para sistema nervoso, é injúria renal. Então, o score de Iowa, ele vem para você preencher, eu vou mostrar para vocês como preencher. Ele depende exclusivamente de dados ecocardiográficos e do peso do bebê, e todo e qualquer valor maior do que 6, ele tem sido considerado o tratamento. O tratamento, gente, é que o serviço tem experiência. Se o bebê tem condições da gente tentar, por exemplo, um anti-inflamatório, né, e ver se esse canal responde, ótimo. Se já tentou e o canal continua grande, cirurgia ou cateterismo vai da experiência do serviço. Aqui em Recife, tanto no IMIP quanto no português, se fecha canais arteriais em bebês. Aqui o menor que a gente fechou foi um bebê no português, tinha 720 gramas. E o que é esse critério esse score de Iowa? A gente vai preencher uma tabelinha que eu já vou mostrar. E os pontos que a gente der na tabela, eu vou somar com a seguinte razão. Eu vou pegar o diâmetro do canal arterial. Faz de conta que deu 1 milímetro. E eu vou dividir pelo peso do bebê em quilo. Faz de conta que é 1. Então, 1 milímetro por 1 quilo, 1. Eu vou achar os pontos da tabela e somar 1. Não pode esquecer, gente, de somar isso aqui. Isso aqui, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu achei na internet, gente, eu achei isso aqui fantástico. Eu vou terminar os slides e eu vou abrir e compartilhar minha tela para vocês verem que página massa é essa página que eu encontrei. E aí, gente, o que é que a gente precisa para a gente poder pontuar por esse score de Iowa? Então, ele precisa da velocidade da onda E mitral, do tempo de relaxamento isovolumétrico, calma que eu já vou mostrar a imagem, da velocidade da onda D de veia pulmonar, da divisão de medida do átrio esquerdo pela raiz da aorta, e o débito, gente, ou seja, o QPQS, né, de forma muito direta, é o QPQS. E uma outra coisa que ele pede é observacional. Você vai observar se o Doppler da aorta abdominal tem só fluxo anterógrado ou se ele tem aquele fluxo reverso. Então, vamos destrinchar as informações do score Iowa. Aqui são as informações, gente. Eu vou mandar depois isso daqui para vocês, que é como calcular cada uma dessas situações, tá certo? Então, a velocidade da onda E, a gente vai colocar lá o Doppler pulsado, vai pegar a velocidade de pico, e aqui está o ponto que a gente vai dar para cada uma das situações. O TRIV, que é o tempo de relaxamento, tá tudo aqui. Eu vou mandar isso para vocês lá no grupo, tá? Ninguém tem isso aqui decorado, e toda vez que eu vou fazer, eu pesco, porque, obviamente, eu me esqueço. Mas agora que eu descobri esse link aqui, minha vida vai ficar melhor. Bom, aqui está uma imagem de medida do canal arterial, tá? Então, o canal arterial, no ponto mais estreito, mediu aqui 2,2 milímetros. Por que é importante? Porque eu vou ter que dividir pelo peso para, no final, somar a minha pontuação do score de Iowa. Então, tá aqui um exemplo, um canal arterial. Shunt desse canal arterial, ele é esquerda-direita. Tá aqui uma medida do canal, 2 milímetros. Isso daqui, gente, é uma forma da gente avaliar a relação do átrio esquerdo pela aorta. Posso fazer pelo 2D, pausar a imagem, andar a imagem até onde a gente habitualmente mede a raiz? Posso? Posso. Mas veja que aqui ele passou, para facilitar a vida, o modo M, pegando a raiz da aorta e o átrio esquerdo. E aí ele dividiu o diâmetro do átrio esquerdo pela raiz da aorta. Isso também vai ter uma pontuação. Tá? Só para a gente interpretar. Vamos traduzir o que essa imagem aqui no modo unidimensional está dizendo. Aqui em cima é a interferência do transdutor. Está aqui, ó. Transdutor.
Depois, a primeira coisa mais cinzinha que ele pega tá aqui. Isso aqui é o quê, gente? É a parede anterior do ventrículo direito. Olha ela aqui, ó. Contraindo, relaxando. Depois, ele tá num pretinho. O que que é esse pretinho? É a cavidade do ventrículo direito. É aquela porção que a gente chama de via de saída proximal. Uma linha mais branca, tá aqui. Uma linha mais branca. Parede da aorta. Cavidade pretinha, tá aqui, gente. Isso daqui é a raiz da aorta. E aqui no meio, se vocês observarem, ainda pega um pouquinho do folheto. Depois, uma outra imagem branca, que tá aqui, ó. É a outra parede ali que divide a aorta do átrio esquerdo. E, por fim, esse pretume aqui é o átrio esquerdo, que se vocês observarem aqui, tá bem aumentado. Então, a relação do átrio esquerdo pela aorta, que pode ser feito no BI ou no modo M, entra como pontuação. A onda E entra como pontuação, dependendo do valor da onda E, a gente vai atribuir mais pontos. A presença de fluxo reverso no Doppler da aorta abdominal. E aqui eu trouxe essa imagem para a gente poder começar. Aqui também é a onda E. E aqui, gente, é para demonstrar para vocês como é que a gente avalia o tempo de relaxamento isovolumétrico. O tempo de relaxamento isovolumétrico, a gente pega aqui mais ou menos nos 5 câmaras, isso daqui é uns 5 câmaras em posição anatômica, então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída e aorta. E se vocês observarem, ó, tem um fluxo em vermelho que está entrando, fluxo de entrada para o ventrículo, e o fluxo de saída. A gente vai colocar o Doppler pulsado, gente, numa porção que fica próximo entre a aorta e a válvula mitral. Porque o meu objetivo é pegar como se fosse um ciclo cardíaco completo, sístole e diástole. E quando a gente coloca esse Doppler pulsado nessa divisão, digamos assim, entre via de entrada e via de saída, né, entre a aorta e mitral, vamos traduzir o Doppler que ele fez aqui para mim. Onda E e onda A. O ventrículo está cheio. A válvula mitral fecha e começa a contração isovolumétrica. O ventrículo sobe a pressão, abre a válvula aórtica, sai o fluxo pela válvula aórtica. A válvula aórtica fecha e começa o tempo de relaxamento isovolumétrico até o início da próxima abertura, né, da válvula mitral. Então, o TRIV, gente, tempo de relaxamento isovolumétrico, ele é obtido colocando o Doppler pulsado entre a mitral e a aorta, porque o objetivo é pegar exatamente isso, o fluxo da mitral e o fluxo da válvula aórtica, para que entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula mitral a gente consiga pegar esse tempo de relaxamento isovolumétrico. Ele vai do final da sístole até o início da diástole. Mais uma imagem aqui demonstrando, gente. Então, ele colocou aqui como se fosse o Doppler pulsado nos 5 câmaras, onda E, onda A. Olha aqui, ó, saiu o fluxo pela aorta. E o tempo, gente, pega o tempo, uma unidade de tempo lá da máquina, do genérico mesmo. O tempo entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula pulmonar, gente, é o contínuo, tá? Eu falei pulsado, é contínuo. Entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula aqui, a gente vai ter o tempo de relaxamento isovolumétrico, que também vamos aplicar lá no nosso critériozinho. Uma outra coisa que ele fala é lá nos 5 câmaras, aqui está em posição anatômica. A gente nos 5 câmaras vai achar a veia pulmonar superior direita. Baixa um pouco a velocidade, vai encontrar melhor. E a gente vai colocar o pulsado na veia pulmonar superior direita. E aí a gente vai ter 2 ondas, onda S e a onda D. Padrão bifásico, como a gente habitualmente vê nas veias, enquanto que a artéria tem aquele padrão, né, pulsátil, a veia tem esse padrão, onda S, onda D. Eu vou precisar aqui, ó, da onda D. E aí, quando a gente tiver tudo isso, voltando aqui, a gente vai aplicar velocidade da onda E, tempo de relaxamento isovolumétrico,
velocidade da onda D da veia pulmonar, relação átrio esquerdo e aorta e a relação de débitos. Se você fez o exame com a criança numa frequência cardíaca relativamente mantido, é mais ou menos você aplicar, minha gente, o QPQS aqui, tá? Sendo que invertido. Você vai achar o débito do ventrículo esquerdo. Como é que eu acho o débito? É o fluxo e a gente vai utilizar o fluxo e a frequência cardíaca. Como assim? Lembra como é que a gente calcula o QP e como a gente calcula o QS? Para a gente calcular o fluxo, seja ele do VE ou do VD, eu preciso do VTI da via de saída e da área da via de saída. A área a gente consegue através do diâmetro, né? πr ao quadrado. Para eu achar o débito, eu multiplico isso pela frequência cardíaca. Se o bebê tem uma frequência cardíaca estável durante o exame, gente, multiplicar pela frequência cardíaca não vai mudar muito. Então, na prática, é você achar o QPQS. Mais uma vez, cuidado que o QPQS no canal arterial é invertido. É o VE sobre o VD. Então, se você tem VTI vezes a área da via de saída do VE dividido pelo VTI vezes a área da via de saída do VD, ou seja, calcula o QPQS do canal arterial. Se ele tiver entre 1 e 1,7, você vai atribuir 1 ponto. Se ele for maior que 2, é 1,7. E aí, gente, no final, a gente vai... Maior que 1,7, a gente atribui 2. E aí, no final, a gente vai somar todos esses pontos, aplicando essas 6 informações, e lembrando de somar com aquela constante, que é dividir o diâmetro do canal pelo peso. Score maior do que 6, a gente tem indicação de fechar. Né? Seja medicamentoso, seja por cirurgia, enfim. Uma outra coisa que eles reforçam no artigo é que após esse canal arterial ser fechado via cirúrgica ou via hemodinâmica, de 8 a 12 horas esse bebê pode descer ladeira. Ele pode fazer alteração aguda, tanto na pré quanto na pós-carga. Por isso é importante que a gente tenha um eco logo após o procedimento e, se possível, repetir esse eco de forma precoce, ali em torno de 12 horas. Tratamento percutâneo tem sido a melhor opção, sem dúvida, para os centros que fazem, mas a sugestão do artigo é que esses tratamentos percutâneos sejam feitos nos canais arteriais abaixo de 4 milímetros e com comprimentos maiores do que 3. E uma outra coisa que eles falam é que na presença de hipertensão pulmonar, né, aquela HPP, um bebê com mais hipertensão pulmonar, segura um pouco o tratamento desse canal arterial, porque esse canal arterial ele funciona como uma válvula de escape. Na hora que você fecha, esse bebê ele não vai ficar bem. Então, ele vai literalmente degringolar. Então, na presença de HP, segurar um pouco o tratamento, seja percutâneo, seja cirúrgico, ou seja farmacológico. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês era basicamente demonstrar esse critério de Iowa. Esse critério, ele tem sido utilizado, tem sido até falado. Eu acho que foi o ano passado. Teve algum congresso de hemodinâmica que, não sei se foi Fabrício que me mandou as fotos, Juliana também, e nas fotos falavam desse grupo, que eles estão sendo, desse grupo de Iowa, né, que eles estão sendo utilizados para avaliar a repercussão e indicar tratamento. Então, a gente vai pegar as informações todas, aplicar e somar com essa constante, que é o diâmetro do canal, dividido pelo peso do bebê, tá? Então, essas são as informações que a gente precisa. Eu vou mandar o artigo no grupo, vou mandar essa tabelinha aqui também no grupo, eu mando essa apresentação, que aí vocês ficam com ela, para vocês depois darem uma lida das informações todas. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir isso aqui. Compartilha. Peraí, que eu ainda apanho um pouco, viu, minha gente? Por acaso aparece minha página para vocês?
Aparece sim. Ok. Tô indo lá para ela de novo. Gente, esse site eu achei super legal. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. Esse site, ele tem exatamente uma calculadora para esse score de Iowa. E ele vai dizendo o que são as coisas, tá vendo? Velocidade onde a onda é, o trive, e ele dá os scores. E à medida que você vai preenchendo, vamos simular aqui. 52. Eu achei tão legal essa página. 0,4, 1,5, 1,65. Aqui é sim ou não. Vamos colocar fluxo reverso. Tamanho do canal, 2 milímetros. E o peso do bebê, 1,5 quilos. Quando eu coloquei o peso do bebê e o canal, ele já achou o quanto que a gente vai somar. E ele já está dizendo aqui embaixo que o total do score de Iowa é 7,33. Maior ou igual do que 6,6, ele já sugere tratamento. E nessa página, ó que legal, aquela tabela que eu coloquei para vocês na apresentação, ensinando a fazer as imagens que eu coloquei lá. Cada uma das ondas, cada uma das coisas que é para a gente fazer, como pegar, onde colocar os dopplers. Eu achei muito legal essa página aqui. Aí aqui embaixo ele tem ensinando a fazer o QPQS, né? Lembrando que é invertido, os padrões de Doppler. Eu achei super legal. Então, para quem gosta aí, tem interesse em fazer eco em UTI dos bebês prematuros, eu vou mandar esse link, vale a pena. E ele traz aqui, ó, bem mastigadinho, algumas outras coisas sobre o SPOR. Eu achei super bacana.